Olá, meus amores, a tia mais uma vez aqui para nossas aulas remotas de matemática, né? Onde a tia hoje vai trabalhar os elementos de um triângulo, né? A classificação desses triângulos quanto aos seus lados, quanto aos seus ângulos e como calcular o valor de x, né? Dentro do triângulo. Então vamos lá. Primeiro a tia colocou aqui o desenho de um triângulo, certo? Onde eu coloquei os ângulos internos, pintadinho de cores diferentes para chamar a atenção de vocês. Aí aqui a tia tem a letra A maiúscula representando os ângulos internos, as letras minúsculas representando os ângulos externos, né? Assim como a representação dos lados, dos vértices, tá certo? Então nós vamos aqui iniciar com o seguinte, o vértice. O que é o vértice, né? Que vocês já lembram isso muito bem, que já estudaram em anos anteriores. São as pontinhas, né? Aqui do triângulo, o encontro entre as retas, não é isso? Então aí eu tenho quais vértices? O vértice A, o vértice B e o vértice C, né? O vértice C e o C maiúsculo, representando os vértices. Aí nós temos os lados, né? Quais são os lados? O lado A, B, ó, o lado desse triângulo a gente nomeia de A, B. Então, o lado AB, ok? O lado AC, o lado AC e o lado BC, o lado BC e BC, ok? Esses são os lados do nosso triângulo. E o ângulo interno, né? A medida do ângulo interno é 180 graus. Quer dizer, os três ângulos somados juntos tem que dar 180 graus. Então, nós vamos ter o ângulo interno, ele está colocado por letras maiúsculas e com acento circunflexo em cima de cada letra. Então, a gente tem o ângulo A, temos o ângulo B, com letra maiúscula, lembrando, e o ângulo C, assim eu nomeio os ângulos internos. E os ângulos externos? Os ângulos externos nós vamos estar com letra minúscula, ou A, representando o ângulo interno. Quer dizer que a soma do interno com o externo tem que dar 180 graus, meio giro. Então aqui o interno, o externo, aliás, é o A com acento circunflexo, o B e o ângulo C, ok? Esses são os ângulos externos. E como a gente representa tudo isso, né? Como é que a gente representa? A representação é o triângulo, que a gente chama de triângulo A, B, tudo junto, A, B, C. E agora nós vamos para a nossa classificação dos triângulos. Olá, turma! A tia voltando mais uma vez aqui com classificação dos triângulos, né, onde a gente vai colocar aqui essa classificação quanto ao número de lados, né? Aqui nós temos um triângulo que a gente chama de triângulo equilátero, porque ele tem as medidas, né, as três medidas todas iguais, certo? Os três lados iguais, então a gente chama de equilátero. O isósceles, né? Um triângulo que tem dois lados iguais, né? Nós temos dois lados iguais, e um lado com medida diferente, ok? Então, esse a gente chama isósceles. E o escaleno, nós temos esse lado, o outro lado e esse lado, todos diferentes. Os lados todos diferentes, né? Nenhum lado igual, então a gente chama de escaleno. E o equilátero, medidas, né, todas iguais, certo? Então, essa é a definição para os triângulos, o equilátero, o isósceles e o escaleno. Também essa classificação, ela pode acontecer de acordo, né, com a função de cada lado, né? Onde eu tenho um triângulo equilátero, que aqui já está marcado, né? Nesse triângulo equilátero, a gente vê os três lados que têm medidas iguais. Isso quer dizer o quê? Né? Quer dizer que a medida do lado AB, ó, a medida do lado AB é igual à medida de BC, que é igual à medida de CA,
né? Então, AB mais BC mais AC, todos os seus lados são iguais. Ok, pessoal? Triângulo isósceles, dois lados têm a mesma medida. Quer dizer que a medida AB é igual à medida AC, certo? Ó, AB é igual a AC. E tia, e o escaleno, né? Qual é a diferença? No escaleno, o que é que acontece? Todos os três lados têm medidas diferentes, né? AB é diferente de AC, que é diferente de BC, ok? Então, essa é a função dos lados do triângulo. E nós ainda temos o que, ó? Nós ainda temos a classificação desses triângulos, ok? O triângulo equilátero, os três lados são iguais. E aí, além disso, nós temos os ângulos, né? Ângulos internos, que medem 60 graus, né? Eu tenho 3 ângulos de 60 graus, que vai ficar 180 dividido por 3, que é igual a 60. Os 3 ângulos juntos medem 180 graus. Quer dizer que cada um desses ângulos é 60 graus. E aí nós temos outra representação aqui, onde eu digo que AB, o lado AB, é igual a AC, que é igual a BC, ok? Esses são a classificação quanto a lados. A classificação do triângulo, também do isósceles. Eu quero dizer o quê? Que o triângulo isósceles, dois lados têm a mesma medida, né? Dois lados têm a mesma medida. Se aqui fosse A para o B, A para o C e B para o C, né? Aí os iguais, né? Seriam esses dois lados aqui que são iguais. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que A é igual a B e A é igual a C. Vamos ver agora a classificação do triângulo escaleno. O triângulo escaleno, um triângulo fácil de ser reconhecido, porque tem as medidas dos três lados, todos diferentes entre si, né? Então, o triângulo escaleno, a gente vai ter essas duas imagens que comprovam a nossa teoria do triângulo escaleno, né? O triângulo escaleno, ele tem o lado AB, né? O lado AC e o lado BC totalmente diferente entre si. Isso quer dizer que o AB é diferente, olha o pontinho de diferença e o sinal de diferença. É diferente de AC, que é diferente de BC, né? Então, os lados completamente diferentes. Relembrando os ângulos, né, que a gente já viu. Ângulo reto, ângulo de 90 graus. Ângulo obtuso, né, maior que 90, esse daí, por exemplo, mede 120. Então, é um obtuso. E temos ainda o ângulo, para a gente relembrar, né? O ângulo agudo, né, pessoal? Que é menor que 90 graus, né? Que tem as duas semirretas, unidas por duas semirretas e um ponto de origem. Aí, agora, nós vamos para uma classificação também muito importante, né? Nós já vimos a classificação quanto, né, ao número de lados dos ângulos. Agora, nós vamos ver a classificação quanto ao ângulo. Como é que nós chamamos o triângulo? De acordo com seus ângulos, né? Como é que eles podem ser classificados. Aqui a tia tem uma imagem, né? De um triângulo que tem ângulo reto. Tá vendo, ó? Um ângulo reto. Então, a gente vai chamar de triângulo retângulo, né? E quando é que eu chamo um ângulo, né? Um triângulo com ângulo, é chamado de acutângulo. Um triângulo acutângulo. O acutângulo é quando os seus ângulos internos são menor que 60, né? Então, lembramos do ângulo agudo, né? Então, os ângulos todos são menor que 90, né? E aí, a gente tem o triângulo obtuso, né? Ou obtusângulo, que a gente chama quando ele tem um ângulo maior que 90 graus. Tá vendo? Um ângulo maior que 90 graus é um triângulo que a gente chama de obtusângulo. Só relembrando, o triângulo retângulo, o triângulo acutângulo, ângulo menor que 90, o obtusângulo, que são ângulos maior que 90. O sinalzinho de maior aí, representando esse tipo de triângulo. Aí nós temos essa classificação dos triângulos quanto aos ângulos, né? Que é todo triângulo que apresenta os três ângulos internos menor que 90, que é o acutângulo, ou seja, os três ângulos internos são agudos. Tá vendo, ó, o exemplo? Um ângulo menor que 90, um aqui é 40, o outro 80 e o outro 60. A soma dos três
nós vamos ter 180. Todos eles menor que 90 graus. Então, nós temos aí o acutângulo, que é o triângulo que tem seus ângulos internos menor que 90 graus. Então, ângulo agudo, triângulo acutângulo. O triângulo óbtusângulo, né? Essa classificação que a gente chama de triângulo óbtusângulo, é todo triângulo que apresenta um ângulo interno maior que 90, ou seja, possui um ângulo obtuso. Olha o exemplo aí. Um ângulo maior que 90, um ângulo de 120 graus. Ok? Se ele tem um ângulo de 120 graus, eu já reconheci aqui, né? Apenas um ângulo a gente já chama de obtusângulo. E aí o exemplo, né, do ângulo obtuso, né, que é maior que 90 graus. Então é isso, né? Quanto à classificação, nós ficamos aqui. E boa atividade para vocês. Meus amores, voltando aqui para comprovar para vocês, né, um desenhozinho que está no livro de vocês e que vocês podem fazer em casa, na página 71, né, onde vocês vão comprovar os ângulos internos do triângulo. Tá vendo os ângulos internos que a tia desenhou? A tia desenhou grande, mas vocês podem fazer menor, certo? A tia vai recortar o primeiro ângulo, né? Cortei o primeiro ângulo, vou recortar o segundo ângulo, que a tia já havia pintado, certo? Que vocês podem comprovar isso em casa, que é a soma dos 3 ângulos internos do triângulo, ok? O último que a tia tá cortando. Aí tá aqui a folhinha de onde a tia tirou. E a tia vai montar aqui com vocês, né? O primeiro ângulo, montar aqui embaixo. O segundo ângulo, tá vendo, ó? E o terceiro ângulo, tá vendo? Um ângulo de meia volta, né? Um ângulo de meia volta que a gente chama de ângulo raso, né? Ângulo de meia volta. E dentro de um triângulo nós encontramos exatamente a presença desse tipo de ângulo, certo? Que é o ângulo de meia volta, o que equivale a 180 graus. Então, dentro do triângulo nós temos 3 ângulos que equivalem a 180 graus. Se quiser colocar novamente na figura, né, é só vocês comprovarem, né, que a tia tirou daqui os pedaços, tá certo? Ó, tirou daqui e daqui, ok? Então, formando um triângulo, que a tia tirou os pedacinhos, recortou para demonstrar para vocês. Agora, nesse exemplo, né, nós iremos calcular, certo? Nesse primeiro exemplo, calcular o valor de x no triângulo abaixo. Então, nós temos um triângulo, certo? Com medida x, um ângulo x, que a gente não sabe quem é, que a gente vai procurar, um ângulo 2x, e aqui, quem lembra, um ângulo reto, né, gente? Que vale 90 graus, né? Aqui eu tenho 90 graus do ângulo reto, então vale 90. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Nós podemos fazer da seguinte maneira. Eu posso dizer que, posso fazer aqui do lado, que esse pedaço, que esse ângulo que vale x, mais esse outro ângulo que é 2x, mais esse ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, tudo isso tem que dar igual ao 180, que é os ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Aí eu posso somar 2x mais x, que dá 3x, mais 90, igual a 180 graus. Como é que eu faço agora para resolver? 3x eu isolo, né, porque está com a incógnita x, vai ser igual a 180, que já está depois da igualdade. Aí eu vou buscar o mais 90, trocando o sinal, que vai ficar menos 90, porque tá, né, tava antes da igualdade, passou para depois da igualdade. Agora, eu quero o valor de 3x, que vai ser igual, eu tenho 180, tiro 90, fica 90, né? 180 tira 90, fica 90. E eu isolo o x, que é o valor que eu estou procurando, coloco 90 e passo o 3 dividindo. 90 dividido por 3, então esse ângulo vai ser de 30 graus. Que quer dizer o que, tia? Vamos prestar bem atenção que tudo isso significa.
significa que esse ângulo vai ser 30 graus. E que esse aqui é 2 vezes 30, que dá 60 graus, né? Esse aqui vai dar 60 graus. E que esse é 90, né? 90 mais 60, eu tenho 150, mais 30, 180. Então, tá comprovando que todos esses ângulos somados juntos dá igual a 180. Então, o valor do meu x, que eu estava procurando, equivale a 30 graus, ok?